Gente, bom dia. Queria agradecer a presença de todos. Nós vamos agora dar continuidade ao colóquio, né, Psicanálise e Hipótese Comunista. Ontem a gente já teve um minicurso sobre Badiou, uma palestra sobre Baudelaire. Eu queria apresentar para vocês mais ou menos a proposta, né, os organizadores, quais são os grupos que estão organizando. O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise do PEP, da UFSJ, e o SEI, que é o Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. A gente fez essa parceria, né, para organizar esse evento e, enfim, o título, de fato, despertou uma certa polêmica, inclusive, não só na universidade, mas, enfim, em redes sociais e por aí vai. E, vamos dizer assim, teve gente achando até que a gente estava querendo provocar alguma coisa desse tipo, né, porque eu acho que não é muito comum colocar esse tipo de palavra no título de evento, né? Porém, assim, até a gente já viu isso ontem, eu acho que a sequência do evento vai deixar isso claro. A questão é problematizar, pensar e colocar questões pela filosofia, pela psicanálise enfim. E reabrir esse debate, né, que até em tempos de crise e tempos de, vamos dizer, ascensão de uma nova direita, de uma velha nova direita, a gente quer marcar a importância desse debate, né, e, enfim. E agradecer a presença de todos. E, bom, também eu queria fazer um informe sobre... A gente está aqui com uma caixinha e fazendo uma rifa para a nossa revista, tá? Ligada à pós-graduação e ao NUPEP, que é a revista de psicanálise analítica. E a gente vai estar rifando 15 livros espetaculares, livros muito bons, psicanálise, filosofia, ciências humanas, e pelo módico valor de R$5, tá, a rifa. E 3 ganhadores ao final do evento vão ser sorteados. Mesmo quem não puder vir para o sorteio, a gente entra em contato por e-mail. E é uma maneira de ajudar a revista, etc., por causa da, enfim, mais uma vez da crise, né, de investimento e por aí vai. E a gente agradeceria a ajuda na rifa. Agora, a gente vai começar então com uma apresentação do Gabriel sobre alguns temas e uma apresentação sem título, ou pelo menos... Apresentação. Uma apresentação. E depois a gente vai começar as mesas, e vão ser 3 mesas, né? A primeira mesa, para além do totalitarismo, de 11 a 1h30, intervalo para almoço, desejo de comunismo, psicanálise e militância. Tá? A gente queria, assim, botar bem forte isso, que a participação de vocês não é hipocrisia, vamos dizer assim, a gente não está falando isso aqui, é realmente debate, a conversa, abrir para vocês colocarem questionamentos e a gente gerar uma coisa razoavelmente nossa e não só estamos aqui falando e vocês ouvindo, né? Acho que vocês estão convidados a debater também. Tá? Inclusive no final da apresentação do Gabriel a gente vai abrir também para questões, 11 horas já começa a primeira mesa, tá bom? Obrigado. Bom, Gabriel. Alô. Gente, bom dia. Bem, antes de mais nada, a gente queria agradecer, né, a todos vocês estarem aqui, agradecer à Universidade Federal São João del Rei, agradecer ao NUPEP, ao Pedro especialmente pelo convite, ao PPG-Psi. Novamente queria agradecer ao pessoal que ajudou a gente a organizar isso tudo, Mariana, Marjorie, Aline, Luiz Otávio, Felipe, Alexandre e outras pessoas também que eu não sei o nome ainda. E assim, na verdade agradecer por 2 coisas, não só por a gente ter esse encontro com vocês, a gente poder organizar conjuntamente com o PEP esse encontro, mas também porque graças a esse encontro a gente está promovendo um outro encontro, porque vários membros do SEI que nunca se encontraram presencialmente, a gente tem células em diferentes cidades, estão se encontrando pela primeira vez presencialmente aqui. Então, assim, tem várias pessoas com quem a gente já trabalhava, eu trabalhava e não conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora. Então, assim, tem dupla razão para a gente agradecer vocês estarem aqui. A ideia, na verdade, eu estou aqui com o Alex e com o Zé, porque a gente pensou em, assim, vou levar uma apresentação que a gente tinha proposto de fazer mais ou menos assim, mas também ver se eles também têm alguma coisa a acrescentar, porque afinal que eu tinha para passar para vocês é um pouco da perspectiva do Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, esse coletivo do qual nós 3 fazemos parte.
porque a ideia era apresentar para vocês rapidinho um pouco do que é esse tal desse círculo e depois explicar, assim, dar uma introdução ou uma pequena preparação assim, para o tema do colóquio mesmo. Afinal, acho que hoje em dia usar o termo comunismo sem nenhuma explicação fica um pouco difícil de absorver, né? Então, assim, primeiro a ideia era falar um pouco do SEI, até porque a introdução do que é o SEI, o círculo, é também uma introdução do tema do colóquio um pouco, assim, pelo menos uma introdução sobre a perspectiva que a gente toma em relação à hipótese comunismo. Agora, para falar do círculo, assim, é importante entender, acho que para justificar ou explicar o círculo, mais do que explicar um funcionamento diretamente, é importante a gente explicar como que a gente entende o mundo no qual a gente se localiza, né? Então, assim, é importante a gente olhar a nossa conjuntura política e econômica para poder localizar aí dentro o SEI. E olhar a conjuntura não só no sentido objetivo, das condições objetivas da nossa situação, mas também das condições subjetivas, o que é um pouco mais complicado. Imagino que aqui muitos de vocês sejam alunos da psicologia, vocês sabem que olhar o problema da subjetividade, observar o subjetivo é um pouco complicado, não é muito simples essa questão. Então, considerar o lado subjetivo da questão da nossa conjuntura política é um pouco mais difícil. Então, começando pelo lado mais fácil, do lado objetivo, assim, é evidente que a gente está vivendo hoje um período de crise econômica, de crise política, mas para você, isso é talvez um fato, assim, inegável, mas o que é importante mesmo é que, dependendo do ponto de vista que você assume, vamos dizer assim, de quantos pontinhos você liga, de quantas pequenas crises você associa uma a outra, você vai desenhando uma figura cada vez mais precisa, digamos assim, e também cada vez mais assustadora. Se você considera a crise que a gente está passando pontualmente, ou seja, só esse pontinho, pode ser uma coisa, mas, por exemplo, a crise econômica que a gente passa hoje não é sem relação com a crise econômica mundial de 2008, que não é sem relação com a orientação da economia política nacional dos últimos 30 anos, que não é também sem relação, o fato dela ter se mantido de uma certa maneira contínua em 30 anos, apesar de mudanças, alternâncias de governo, de projetos de governo, etc. e tal, não é sem relação com certos fatos nos anos 80, como a queda do Muro de Berlim, que deram a entender para a gente que nenhum outro projeto de economia política radicalmente diferente do projeto liberal é possível. Então, dependendo de quão longe você vai vendo, quantos pontinhos você vai ligando, vai se desenhando uma coisa mais precisa, um certo processo que tem uma série de relações internas mais complexas, né? E assim, eu acho que quando você vai olhando dessa perspectiva, primeiro parece que a crise é uma coisa pontual. Aí você liga mais pontinhos, você começa a achar que o Marx já não era uma pessoa tão assim fora da realidade quando falava em crises cíclicas, porque efetivamente as crises parecem uma coisa que tem um papel a cumprir. Mas se você continua ligando os pontinhos, o que acontece é que você vai vendo surgir, como característico da época que a gente está vivendo, um certo companheiro Daniel ali, um certo modo de operação com a crise que talvez seja próprio da nossa época. E o que é isso, né? Seria um momento em que a crise passa a ser o oposto da estabilidade. A crise passa a compor com a estabilidade. Ou seja, a crise a gente não pode nem falar que é uma interrupção acidental da ordem, que seria assim, uma perspectiva mais desavisada, nem somente uma interrupção necessária de um ordenamento, de uma estabilidade econômica, como seria, por exemplo, a teoria das crises cíclicas. Já é uma crise que é a própria ordem, ou seja, ficar em crise, estar em crise, a coisa estar... tudo pode mudar a qualquer momento, isso já é a ordem em si, ou seja, a ordem não opera em oposição à desordem. A desordem já é incluída dentro da ordem, a ordem se promove na desordem, a desordem é a continuação da ordem, uma coisa um pouco diferente. Alguns estudiosos chamam isso de estado de exceção, né? Mas ele não é um estado de exceção, não é só uma figura política, não é só uma figura da relação com a soberania, da relação com os aparatos disciplinares, etc. e tal. É também uma figura econômica. Enfim, não satisfeito com esse estado de crise permanente, a crise permanente, quando ela não é cíclica, também tem uma razão de ser, porque a crise cíclica, ela implica, querendo ou não, um pouco de um aspecto meio autossustentável. A crise vem, mas ela faz parte de um mecanismo de sustentação, então, do próprio capital. Então, da crise vai vir um outro período de estabilidade, etc. e tal. Uma crise permanente, ela já não tem mais como horizonte uma reestabilização, porque ela é a estabilização.
Então o que você tem é o que os teóricos assim mais catastróficos, assim, catastrofistas do capitalismo chamam, né, de um movimento em espiral, não um movimento cíclico, né? Porque daí o que vem em seguida é degradação do meio ambiente, crises trazida pela crise, trazidas, né, transformações ambientais planetárias, que os prognósticos científicos são de que não é uma questão de reabilitação, né, de reabsorção disso por uma nova ordem, é uma questão de uma lenta caminhada rumo ao nada, sem retorno. Então, assim, um período de crise permanente também já não pode contar com uma certa esperança de que a crise é uma coisa que queima para purificar, de alguma maneira, né? Agora, o que significa a gente estar num período como esse, onde a desordem e a ordem tem uma relação nova, né? Então, do ponto de vista econômico, eu acho que essa coincidência entre estabilidade e instabilidade, ela aparece, por exemplo, no movimento de flexibilização cada vez maior das relações de trabalho, que ao mesmo tempo é acompanhado de uma penetração do trabalho em todas as esferas da vida, né? Quanto mais precárias as condições de trabalho, mais elas conseguem se imiscuir em todo o resto da nossa vida, né? Ou seja, ao mesmo tempo que é mais difícil você organizar a sua vida em torno de um laço de trabalho estável, ao mesmo tempo esses laços frágeis de emprego, você encontra essa qualidade precária permitindo que o mercado colonize todas as esferas de atividade humana. Toda esfera, quando a informalidade e a formalidade vão se misturando, a dimensão informal das atividades passa a não ser um impedimento para que elas sejam consideradas uma atividade produtiva, que o mercado pode render em cima, etc. e tal. Do ponto de vista político, eu acho que ainda é mais curioso essa mistura de desordem e ordem, porque a gente está vivendo no Brasil um momento onde, ao mesmo tempo, parece que tudo vai ruir, parece que precisa ser eleito por votos e a presidência não é garantia de processo nenhum, ele pode ser suspenso a qualquer momento com impeachment, mas ao mesmo tempo você vê que esse tipo de ameaça, né, de crítica da suspensão do jogo democrático, ameaça de retorno à ditadura, pedidos de intervenção militar, que seja, tudo isso não faz parte da continuação da ordem, porque assim, não é nenhuma questão de ser uma estratégia de ninguém, mas é de se pensar que, se é possível a gente falar nessas coisas tão abertamente, sem grandes consequências, passa a ser do interesse da oposição, por exemplo, é possível considerar como uma tática possível, né, uma tática efetiva, você deslegitimizar um governo, mas não tomar o lugar daquele governo. Porque um governo assim, popular falido, que passa medidas liberais, que passa todas as medidas que te interessam como oposição, é o melhor dos mundos, onde você não tem que ficar à frente e arcar com os custos de aprovar certas coisas, e ao mesmo tempo as medidas necessárias para facilitar a circulação de capital, etc. e tal, são aprovadas, né? Então, de novo, você tem uma relação maluca entre desestabilização da ordem política para a continuação da ordem política. Isso que é engraçado. Ao mesmo tempo que a gente fala grande crise política, você vê assim, medidas que estavam enterradas. Não é o momento do Congresso não funcionar. O Congresso funciona extremamente bem, aprovado 500 coisas, né? É um momento de facilitação, não é um momento de dificuldade da vida política, tal como ela é institucionalizada hoje, né? E no campo ideológico, eu acho que é assim, não é o mais triste, mas é o mais patético, porque essa aberração histórica, né, de viver um momento onde a ordem e a desordem se misturam dessa maneira, aparece principalmente, primeiro, numa ideologia dominante que diz pra gente que ideologia já não é mais uma questão, assim, acabaram as ideologias, e essa é uma ideologia dominante. Então, de novo, é o fim de uma coisa, mas o fim propaga a continuação de alguma coisa. E ao mesmo tempo, mesmo assim, e é engraçado, porque até mesmo os debates acalorados que a gente vê hoje, principalmente em lugares inócuos, como as redes sociais, onde tem os coxinhas e os não sei quem, os tal dos comunistas, que é um grande otimismo das pessoas, né, essa qualificação, mas enfim, os coxinhas, os comunistas, é um debate tão vazio que parece só confirmar realmente que as ideologias, como alguma coisa eficaz, que organizam um pensamento sobre a política, sobre a organização social, realmente existe. Então, se isso é ideologia, né, se esse tipo de debate é um debate ideológico, realmente é melhor que as ideologias acabem, né, se é isso realmente o caso. Então, até mesmo quem traz de volta uma defesa ideológica parece estar tão contaminado pelo momento onde a gente vive, né, que até a promoção ideológica parece justificar que realmente é uma época do fim das ideologias. As ideologias não organizam nada de autêntico, nenhum pensamento está em jogo nessas ideologias, né?
Pois bem, isso tudo a gente está chamando de condições objetivas, porque não importa muito a sua vontade de participar do jogo político, participar da militância, participar de nada, para você sofrer com essas coisas. Essas coisas atingem a todos nós de maneira mais ou menos externa, vamos falar assim, né? O problema das condições subjetivas, né, o que acontece com a subjetividade política numa época como essa, é mais difícil de você ver, porque a análise subjetiva demanda um tipo de cuidado, um tipo de metodologia de análise um pouco diferente, né? Eu acho que a gente percebe os contornos do que é subjetivo, principalmente nas nossas experiências de impotência, porque, né, naquelas, por exemplo, assim, onde a gente não consegue dizer nada, a não ser que a gente não pode fazer uma certa coisa, a gente não consegue evitar um certo caminho, porque se as condições objetivas acontecem independente da nossa vontade, aquelas experiências que a gente descreve com esse tipo de eu não consigo, eu não posso, parece que a sua vontade está ali e mesmo assim alguma coisa está degringola, não funciona, não anda em frente, né? Então, e aí entra a questão, assim, a gente não mencionou tanto a esquerda nessa análise objetiva, mas a consequência principal dessa situação para a esquerda é que um novo enlace entre a ordem e a desordem, essa nova relação entre crise e estabilidade, ela cria uma desorientação generalizada para um pensamento que quer transformar a sociedade radicalmente. Porque normalmente transformação está associada à desordem, está associada à mudança radical, à transformação, né? Por exemplo, um slogan que está, onde eu venho, do Rio de Janeiro, por exemplo, está muito na moda, é uma frase do Prestes assim: nada deve parecer impossível de mudar. Né? Ou seja, a gente tem que chacoalhar os laços para mostrar que eles são possíveis de transformar. Mas se a gente que se identificava pela capacidade de deslocar lugar, desfazer laço, de criar desordem, o que a gente faz numa época onde a própria ordem é estruturada dessa maneira? Né? Ou seja, se você virar para um cara que está lutando para ter um mínimo de garantia que o emprego dele vai durar 6 meses, um ano, que o contrato dele é super flexível, etc. e tal, fala para esse cara: nada deve parecer impossível de mudar. Ele vai falar para você: eu sei muito bem, tudo parece possível de mudar amanhã, né? Então, assim, o problema da possibilidade da mudança, de uma desordem que vem por aí depois de uma ordem fixa, isso não captura exatamente nem a estrutura econômica, nem política, nem ideológica do que a gente está vivendo. E, por outro lado, é um pouco o esquema de pensamento que a gente, como as pessoas interessadas na transformação da sociedade, tendem a usar, seja esquemas mais radicais ou não. A ideia é que, contra essa ordem, eu vou trazer algo de desordem, uma interrupção da vida cotidiana, né, com manifestações, protestos, etc. e tal. Então, assim, a ideia da gente chegar e falar para um cara que hoje em dia não sabe se ele paga o aluguel, compra comida, e na verdade está doido para ser explorado, porque o desemprego crônico é uma ameaça tão grande que poder ser explorado já é um luxo. Você fala para o cara que a exploração vai acabar, para o cara não soa mais da mesma maneira. Então, contra o plano de fundo dessa mudança, dessa desorientação repentina do pensamento de esquerda, que eu acho que a gente pode entender algumas coisas disso que a gente chamou de condição subjetiva da política, né? Eu acho que o principal exemplo disso, o principal modo de entender, e aí que eu acho que a gente vai chegar no que é o círculo, o principal modo de entender isso é que, no momento em que a desordem está mais associada à ordem vigente, no momento em que a ordem tal como ela funciona hoje, no plano econômico, etc. e tal, ela está mais assim, ela tem um relacionamento romântico com a desordem, né? A esquerda não pode, e a esquerda não se vê com o monopólio da desordem, vamos falar assim. Acontece que o pensamento ordeiro de esquerda, todas as categorias da esquerda associadas à ordem, à continuidade, à duração, a fazer laços e não dissolver laços, tem que ser retomado, porque agora a nossa questão deixa de ser simplesmente como trazer a desordem, mas que tipo de outra ordem é possível se propor que não uma ordem tão desordenada, né? Não é mais nossa responsabilidade propor uma exceção ao mundo que está em perpétuo estado de exceção. Então, como é que a gente pensa uma coisa que não é excepcional? Que tipo de, para assim, tocar numa palavra que é contrária, assim, talvez o termo pior que o comunismo, de que maneira a gente pensa uma normalidade de esquerda, né? Oferece uma normalidade? Eu acho que o que a gente descobre aí uma impotência, porque nessa hora o que aparece é que a gente não consegue pensar. A gente sabe que essa é a tarefa, mas a gente não pode fazer isso, a gente não consegue. Porque os termos na imaginação política que estão atrelados a essa dimensão da vida política, a ordem, disciplina, regra, lei, construção de laço, construção de instituição,
Dá para fazer um teste rápido aqui, assim, se a gente imaginar um coletivo coeso, disciplinado, que segue um conjunto de regras de maneira mais ou menos uniforme, se a gente continuar, assim, se a gente só continuar esse gráfico e imaginar para onde ele vai dar, imagino que certos de vocês aqui já estão pensando naquele filme A Onda, imaginando que grupos coesos vão sempre dar mais ou menos no fascismo, porque pessoas que todas concordam entre si, afinal, vão segregar os demais, e, enfim, a gente está falando de um projeto que é potencialmente fascista, né? Vamos pensar no stalinismo, pensar no Gulag, pensar, enfim, nas tragédias do século XX, nos horrores que a esquerda produziu também. Então, parece que tem uma espécie de impotência no pensamento, né? A gente é incapaz de pensar, de mobilizar, de reconstruir, de renovar uma série de termos que a esquerda depende hoje e que estão atrelados a um passado da esquerda que a gente não pode elaborar, a gente não pode fazer o luto dessas experiências e continuar. Então, disciplina, organização, são termos que a gente não pode mais ter como valores importantes de esquerda. Na melhor dos casos, eles são maus necessários, né? Tipo assim, gente, a gente quer a liberdade de todas as pessoas, onde elas possam fazer o que elas quiserem, mas para isso a gente vai ter que se encontrar toda semana, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa, vai ser um sacrifício necessário. Mas não são... assim, a gente não consegue atrelar esses termos, dentro da organização, por exemplo, a ideia de que você abrir mão de uma liberdade individual para fazer parte de um projeto comum é você ter acesso a uma liberdade maior. Parece que é você ser privado de uma liberdade, né? Então, assim, é um certo tipo de impotência. É impossível, parece que é impossível pensar para além desse limite. E é engraçado, porque isso é importante, porque só hoje em dia quem tem apelo efetivamente popular, quem consegue amarrar, assim, se oferecer como opção popular para quem precisa efetivamente de uma perspectiva diferente, são aqueles discursos que não estão atrelados a uma história como a da esquerda. Por exemplo, o discurso da igreja evangélica, o discurso neopentecostal. Ele consegue perfeitamente atrelar a vida comunitária a um certo tipo de organização, de disciplina. Ele muda a vida das pessoas, né? Então, assim, é muito engraçado. Você pode medir muito bem em que situação está o discurso de esquerda pela relação que ele estabelece com a religião. Muitas vezes, assim, um pequeno parêntese, mas assim, muitas vezes todo mundo lê aquele parágrafo do Marx lá não é da ideologia alemã, onde é que está aqui? No negócio de Hegel lá, né? Lá do negócio do ópio do povo. Normalmente a gente lê só essa frase, mas se você continua a ler o parágrafo, muito mais importante é a ideia de que a religião, ao mesmo tempo, é a expressão de um sofrimento e um protesto contra o sofrimento, né? Que a religião é o ópio do povo, muito secundário a esse fato. Então, assim, uma esquerda não consegue fazer essas duas coisas, não consegue expressar e ser um protesto contra uma certa situação, não está melhor que a religião na sua época, né? E eu acho que a gente está num momento muito parecido com isso. Quando você vai trabalhar, fazer trabalho de base, e o que você tem para oferecer é um discurso que diz que o mundo pode mudar, para pessoas que sofrem do fato de que o mundo pode mudar a qualquer momento, você pode ter certeza que a mobilização social que você vai produzir em torno disso é muito pequena. E não é à toa que a esquerda hoje, assim, pelo menos eu sou filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, ao PSOL, no Rio de Janeiro. E a composição de base do PSOL, você pode ver que ela vai crescendo à medida em que você chega na universidade, na classe média. Porque esse discurso de se a gente pudesse, se fôssemos mudar o mundo, ele vai fazendo mais sentido quanto mais direitos você já tem. Ou seja, quanto mais o mundo é ordenado para você, menos os laços são frouxos e realmente já se dissolveram no ar, mas o discurso de que o mundo pode mudar continua a fazer sentido. Para quem o mundo já acabou, o mundo já não faz o menor sentido, já não tem nenhuma ordem, esse discurso não tem capacidade de mobilização social. E a gente parece ter uma impotência, né, de recuperar esses termos. Agora, como é que a gente transforma isso numa análise subjetiva, efetivamente, de uma subjetividade? Não é só em você falar que alguma coisa não é possível, porque para algo ser considerado uma impotência, você tem que não só apontar um limite, mas ao mesmo tempo afirmar que esse limite é transponível. Se eu bato a cabeça contra a parede e falo, gente, eu não consigo atravessar a parede, não é uma questão de impotência, é uma questão de estupidez, porque seria melhor se eu não batesse a minha cabeça contra a parede. Por outro lado, se não tem uma parede ali e eu fico batendo minha cabeça no nada, aí pode ser uma questão de impotência. Aí você pode perguntar se não tem um problema subjetivo no jogo, né? Então, para você fazer uma análise subjetiva dessa dificuldade, você tem que ao mesmo tempo afirmar que é possível superar isso. Então você não, a nossa intuição, e foi aí que entra o circo,
a gente teve a intuição de que para você fazer uma análise das condições subjetivas, você tem que se engajar com esse limite que hoje em dia parece intransponível. Você tem que primeiro afirmar que ele é transponível, e aí a dificuldade de transpô-lo, inclusive a nossa dificuldade de transpor esse limite, passa a ser analisável. Você pode interpretar essa dificuldade e se perguntar o que isso significa, né? Mas é importante, é essencial o engajamento com a hipótese de que esse limite é transponível. E qual seria esse limite? O limite da gente usar esses termos: disciplina, organização, uniformidade, unidade, sem necessariamente estar falando daquilo que a gente fala quando a gente os rechaça, que é unidade é contrário à singularidade das pessoas, disciplina é uma maneira de você abrir mão da sua liberdade, organização é uma maneira de você enquadrar todo mundo, conformar todo mundo a uma certa maneira de ser, né? Então, e se organização não for o contrário disso? E se disciplina não for o contrário de liberdade? E se organização, coesão organizacional não for o contrário à subjetividade singular das pessoas? É um desafio, mas esse é um desafio do pensamento de esquerda da nossa época. Então a gente acha que esse desafio está aberto, a gente não acha que esse é o fim dessas questões e é melhor parar de bater a cabeça contra a parede. Pode ser que muitas pessoas, inclusive isso acontece com relativa frequência, vão nas nossas reuniões, que são abertas, e acham que a gente está batendo a cabeça contra a parede. Acho que a gente às vezes acha isso, eu acho. Então assim, mas o difícil é você ver se a parede está ali mesmo ou não está ali, se esse limite que você está se batendo, ele é um limite de um trabalho que falta fazer, ou ele é um limite da situação objetiva. Realmente, gente, acabou. Essa esquerda que pensa nesses termos, pensa em termos de partido, pensa em termos de organização, acabou isso. A gente precisa de uma coisa mais fluida, uma coisa que realmente consiga deixar de lado, esquecer esse problema, né? Então, assim, essa é um pouco a tarefa, o modo como a gente... é onde a gente se localiza. A gente entende que é afirmar esse desafio e investigar as condições subjetivas da política hoje a partir dessa afirmação de que é possível, sim, retomar essas categorias, respeitando todas as críticas que a gente tem ao uso dessas categorias no passado. Então não é para dizer que não, se você acha que a organização vai tolir a sua liberdade, você é um força, devia mais querer abrir mão da sua liberdade mesmo. É mais uma questão de dizer, você tem certeza mesmo, com base no que você acha que se organizar é contrário a você ser uma pessoa que experimenta a sua própria liberdade. Não é possível uma forma de organização onde a liberdade é mais... Você é mais exposto à sua liberdade, não menos, né? Então esse é o tipo de questão que a gente se coloca. E a gente, por isso que a gente faz duas coisas no SEI, assim. A propósito, eu vou falando, se vocês, não sei como é que vocês roubam o microfone da minha mão, o que a gente faz? Roubar uma opção. Tá bom, então. Levanta a mão, assim, faz uma inscrição. Porque eu ia começar agora a apresentar um pouquinho, assim, dar um exemplo de uma coisa que a gente faz no SEI que tem essa característica de afirmar uma coisa e ao mesmo tempo permitir a gente... por exemplo, só para dar um exemplo, aí, se você quiser pegar daí. Porque a gente faz duas coisas basicamente no SEI. A gente estuda certos pensadores, principalmente 4 hoje: o Alain Badiou, o Slavoj Žižek, o Georges Agamben e o Jacques Rancière, que são 4 pensadores que a gente entende que afirmam a possibilidade de retomar esses termos, ou seja, não são pensadores avessos ao tema da disciplina, da organização, um pouco na contramão, talvez, da esquerda contemporânea. E a gente faz um estudo desses caras e testa o estudo que a gente está fazendo, analisando os impasses da nossa organização. Então, por exemplo, a gente vai estudando, isso é um estudo coletivo, organizado, volta e meia se produz uma série de problemas de organização, do campo institucional da nossa organização. Aí a gente pega esses autores, o estudo que a gente fez dele, e a gente usa como base teórica para analisar os problemas da nossa organização. Ou seja, por que é uma análise subjetiva, né? Tem uma subjetividade em jogo. Porque a gente trouxe ela para vocês verem que comunista não come criancinha. Mas ela tá preparada já. Já tá, pode ser também. É para ver se tem algum comunista, né? Ser uma isca, assim. Eu até esqueci. Assim, então, análise subjetiva por quê? Porque esses autores produzem um quadro de análise que afirma que é possível você se organizar de acordo com essa dimensão da imaginação política que está atrelada à ordenação. E aí, quando a gente não consegue, quando isso não funciona, a gente tenta analisar isso a partir, né, assim, o impasse a partir da afirmação e não a partir da ideia de que realmente a gente tem que ter largado isso de mão completamente. Então, assim, um lugar onde dá para ver bem como isso funciona, só um pequeno exemplo, mas acho que é um exemplo principal, assim, um dos principais, é a tal da nota de trabalho. No SEI,
o membro do SEI só tem uma obrigação, que é depois da reunião que a gente faz, a pessoa tem que preencher uma nota de trabalho, tem que escrever, fazer uma pequena anotação, pode ser com qualquer conteúdo, pode ser do tamanho que você quiser, pode falar sobre qualquer aspecto que teve na reunião, pode falar sobre outras coisas a partir do que você imaginou a partir daquela reunião, mas é obrigatório que você faça essa nota. E a gente tem seguindo um pouco assim, não sei se vocês conhecem o Lacan, mas seguindo um pouco uma proposta do Lacan, uma coisa chamada cartel, a gente tem uma figura dentro de cada célula do SEI, chamado mais um, que é um dos participantes que por um tempo fica nessa função, que lê todas as notas de trabalho da reunião anterior, faz uma síntese provisória, tenta ligar uma nota na outra, associar aquelas coisas e devolver isso para o coletivo. Então a gente começa a reunião seguinte debatendo as notas da reunião anterior. Mas o conteúdo dessas notas é totalmente variável, você pode escrever o que você quiser, do tamanho que você quiser. A obrigação é formal, o que é invariável é no campo da forma, que a nota seja entregue. Assim, por que isso é uma obrigatoriedade? Porque se você não entrega 4 dessas notas, se fica um mês sem entregar, ou acumula 4 no tempo, a gente cancela a reunião seguinte para todo mundo. E se você não quitar essa dívida mesmo assim, aí a pessoa é desligada do SEI. Então, assim, é uma condição para você pertencer ao SEI que você faça essas anotações. E essas anotações, elas... enfim, mesmo que você não vá na reunião, elas ainda são cobradas, porque todas as reuniões do SEI, todas as células são gravadas e estão disponíveis online para todo mundo. Então você tem como acessar o áudio e, vamos conviver, se você não quiser ouvir o áudio, quiser fazer notas, você consegue fazer mesmo assim, afinal o conteúdo é variável. Então, as notas têm 3 propósitos, né? Elas firmam um compromisso da gente com o SEI, tipo assim, em vez de a gente ter uma porta de entrada, quem está lá de fora não está no SEI, quem está dentro dessa porta entrou, o compromisso com o SEI é afirmado reunião após reunião. Elas ajudam a orientar a reunião seguinte, porque dependendo do que você escrever na nota, a reunião seguinte vai ser de um jeito ou de outro, né? E ela também permite que você elabore questões que você tenha. Por exemplo, se você quer realmente dedicar um tempo ali por uma pergunta, por uma questão que você tem, a partir do que a gente leu na reunião anterior, a partir de questões mais práticas do que a gente está envolvido, uma militância ali ou aqui, você pode colocar também. O interessante é que esse mecanismo ele toca ao mesmo tempo na metodologia do estudo, né? Porque o modo como a gente estuda passa por essas notas, e na organização do coletivo, porque é uma maneira, né, de garantir o compromisso contínuo, as reuniões. Para existir uma reunião do grupo, tem que ter havido as notas anteriormente. E cria um limite meio instável entre a organização e o estudo, né? Porque a gente vai usando esse método para orientar a leitura e os debates, até uma hora que, por exemplo, para de chegar as notas, dá problema com as notas, a gente não consegue preencher as notas, aí cancela a reunião, etc. e tal. Então, a gente entra quase uma crise cíclica. a gente tem uma crise. A gente tem uma crise cíclica. Cara, isso aqui não tá ligado, não? Tá não. A gente entra quase uma crise cíclica, né? Tipo, cada alguns meses, assim, entra um período que tá, tipo, 5, 6 pessoas com 4 notas. A gente tem que correr atrás para resolver tudo. Entrou umas 3 pessoas, assim, de licença, porque não podia fazer nota. O Alex é secretário-geral de uma das células, então ele é muito tocado pela questão dos outros não fazerem nota para as reuniões. Você vai apontar nomes também das pessoas? Trouxe uma lista. Pior que isso, as pessoas somem de vez em quando, mas... Era só um chamado, só para deixar as pessoas culpadas, você quer dizer. Continua, vai. Então, dito isso, por que isso é importante? Porque quando a nota não acontece, como é o compromisso da pessoa? Ô, tadinha. Ela não fez nota na reunião, você sabe? Não. Ela deu um microfone para ela. Tá tudo bem, querido? Como a nota tem um compromisso formal, ou seja, a princípio não importa o que você escrever, quando as notas se tornam tão difíceis, vira uma questão mais ou menos interpretável, ou seja, era relativamente possível você fazer e ainda assim foi impossível fazer, né? É interessante porque o compromisso com a nota implica um certo dispêndio de tempo, né? Ou seja, cada um tem que tirar um tempo da sua vida para escrever aquilo, que sai do tempo que você devia estar trabalhando, né? Ou do tempo que você devia estar descansando. E é um tempo que você gasta numa atividade que não serve nem para descansar, nem para trabalhar. Por outro lado, né, o conteúdo da nota, o fato da nota ser variável, eu não sei quem de vocês faz análise, mas, por exemplo, se tem alguma coisa que produz uma angústia razoável em análise, é você poder falar o que você quer. Né? A ideia é que você vai em análise e fala assim, o que eu tenho que falar? E não há resposta, ou seja, fale o que você quiser, o que vier à sua cabeça. Não facilita absolutamente em nada você falar o que você quer. Pelo contrário, você acaba falando exatamente o que você acha que outra pessoa quer ouvir, sem saber o que é. Né?
Então essa ideia de você escreva o que você quer é interessante porque você rapidamente coloca em jogo nas notas aqui as suas expectativas sobre o que você acha que o coletivo gostaria de receber como essas notas. O que você acha que, né, de acordo com a impressão que você tem do SEI, o que você acha que a gente gostaria de receber como uma nota de trabalho. É engraçado, porque efetivamente a gente, assim, em geral, porque é um coletivo relativamente organizado, numa época de coletivos desorganizados, a gente passa uma impressão de ser um grupo muito sério, muito sofisticado, apesar de ser uma grande esculhambação, como o Alex acabou de levantar. Mas assim... Pois é, olhem para ele. Então, assim, é engraçado porque quem normalmente está chegando no SEI acaba fazendo notas enormes, toda reunião, achando que tipo, o coletivo é tão sério, tão duro que a pessoa vai querer receber de você uma coisa desse nível. É preciso que você se doe dessa maneira. Elas vão diminuindo conforme o tempo até elas desaparecerem. E as notas com o tempo vão diminuindo para um compromisso que é mais assim, realmente um compromisso entre o que a pessoa tem disponibilidade de tempo, o que ela acha que é útil para a reunião, as questões que aparecem nas notas vão ficando mais relevantes, inclusive, mas articuladas em menos tempo. Então ocorre efetivamente uma operação de redução, assim, que é uma coisa muito interessante. Mas ao mesmo tempo coloca em jogo as expectativas da pessoa em relação aos coletivos políticos, né? Normalmente expectativas que a pessoa traz de fora do SEI, não é uma coisa que ela constrói ali dentro. Então a gente acaba conseguindo colocar em jogo o que é que a gente espera das organizações, ao mesmo tempo que a gente não cobra muito, né? Escreva o que você quiser e ao mesmo tempo a inibição vai aparecendo, essa inibição passa a ser interpretável, ela passa a ter um valor subjetivo, né? Um valor para discussão, para a gente conhecer um pouco melhor as fantasias que organizam realmente a nossa ideia sobre o que é uma instituição de esquerda, o que é um coletivo, né? Então, assim, é interessante que um protocolo idiota como esse, coisa besta, como a cada reunião, vamos produzir uma anotação e vamos colecionar essas anotações, vamos condicionar a existência do coletivo a essas anotações, essa coisa meio que vai estar justificando, para a gente está deixando claro, assim, está trazendo à tona uma série de pontos insistentes. A gente está vendo como insiste certas ideias, certas expectativas que a gente tem sobre a esquerda organizada, né? Então, como a gente comentou, a gente criou o SEI a partir da afirmação de que a disciplina, o universalismo, a organização partidária não são uma dimensão da imaginação política que a gente deve abdicar, né? É por isso que a gente é condicionado por essa prática de disciplina, essa mini-disciplina, que é escreva o que você quiser, mas escreva alguma coisa para a próxima reunião. E você vê, nesse caso, já é uma demonstração de que uma exigência formal, uma disciplina, não precisa ser a mesma coisa que uma exigência normativa. Ninguém está dizendo o que você tem que ser, ou o que você tem que escrever, ou o que você tem que pensar, nem ideologicamente. A questão é só, o que quer que seja, faça isso socialmente, faça isso coletivamente, né? Então, quando isso fracassa, não é inútil, marca pra gente uma impotência, né? Não consegui fazer as notas, não posso escrever porque não conheço o assunto, não consigo me submeter a um mecanismo porque ele é imposto. Tudo isso passa a ser interpretável. O que eu acho que é interessante é que a gente começa a ver que as razões pelas quais a gente não deveria fazer uma nota, não deveria participar dessas coisas, as razões que impedem a gente de fazer isso tudo, são razões normalmente atreladas a esse imaginário de que o outro na esquerda cobra demais da gente, ele quer que a gente renuncie a alguma coisa que vai ser para o benefício de outros que não nós, assim. E é interessante porque a nota faz essas duas coisas. De um lado, ela obriga você a renunciar a um certo tempo, e do outro, ela coloca em jogo as suas expectativas sobre o que os outros querem, né? Só que como ela faz isso de maneira puramente formal, ela não faz isso, por exemplo, como o trabalho faz. O trabalho faz essas duas coisas de maneira muito mais difícil de você desdobrar. Do lado do trabalho, você renuncia ao seu tempo, né? E você não goza do produto que você produz, né? Então, no SEI é engraçado, porque você renuncia do tempo, mas só do tempo que você quiser, porque você pode escrever meia linha, como algumas pessoas fazem nas suas notas, e você na verdade, é uma das pessoas beneficiadas pelas suas notas, porque afinal, na reunião seguinte, a sua nota vai ser discutida e o debate, numa reunião em que você vai estar presente, você vai fazer parte. Então, assim, ao mesmo tempo que é um mecanismo mais comunal e menos segregador, você não é expropriado do teu trabalho, no certo sentido, você experimenta uma estranheza, né? E é engraçado, porque ao mesmo tempo que você não é alienado do conteúdo do seu trabalho, você experimenta mais estranheza do que quando o seu trabalho é efetivamente alienado de você recebe dinheiro em retorno e você fala, esse dinheiro representa uma coisa que vai substituir aquilo que me alienou, né?
Então, é engraçado, porque a gente experimenta um nível de angústia generalizada, assim, curioso, né? Não sei se você... Estou sentindo que você tem... Não, só das notas, sei lá. Tem dos dois lados. Não sei se eu tenho um nível de angústia também no trabalho, que você falou do trabalho das notas. Todas as coisas que exigem trabalho, não sei, são totalmente opcionais. Tá aqui foi opcional, né? Tipo, todo mundo tá aqui porque quis. Todos os nossos trabalhos, tipo a conferência, não sei se a gente vai falar disso depois. Fala agora, você está falando. A conferência da ideia do comunismo, que provavelmente quem conhece, que é uma conferência que o José e o Padre fazem, fizeram em Londres e em Nova York. Pega isso aqui, acho que você vai ser mais feliz. Fizeram ontem em Nova York, que é a ideia do comunismo, tipo, apresentações tentando reviver a ideia do comunismo e a ideia em geral, que a gente está organizando para o ano que vem, para trazer aqui para cá para o Brasil. Tipo, todas as organizações, esse evento dá um trabalho desgraçado, organizadores como esse evento também dão um trabalho desgraçado. Mas, tipo, é totalmente opcional quem quer ajudar. Eu estou aqui porque membros do CER me ajudaram a pagar passagem, essas coisas. E tem muitos membros que tem essa angústia, assim, que querem fazer alguma coisa, não sabem o que fazem, ou se sentem obrigados a fazer alguma coisa. E eles falam, não tem obrigação de fazer nada. Tipo, de onde que vem essa obrigação constante? Isso eu acho isso essencial, exatamente. Você vê, assim, literalmente, a única obrigação é você escrever essa porcaria dessa anotação para a reunião seguinte. Todo o resto, se você, participando de uma célula, vai se envolver na organização de um colóquio, na organização de uma outra conferência, se você vai se envolver nos trabalhos que a gente faz junto ao PSOL, se você vai resolver se juntar a uma outra coisa que a gente está fazendo, isso aí é opcional em cima disso. A única coisa que é obrigatório é essa nota. Todo o resto é opcional, até mesmo participar das deliberações mais diversas. Né? Faltou dizer uma coisa simples assim, mas que é importante, né? Acho que eu sei. É importante dizer que a gente tem célula em vários lugares. Assim. A gente tem grupo Rio, São Paulo, assim, de pertinho. Rio, São Paulo. Acho que está com mal contato. É melhor. Esse aqui não tem jeito mesmo. Você vai ter que roubar o microfone, desculpa. A gente tem células no Rio, em São Paulo, duas no Rio, uma em São Paulo, uma em Cuiabá. O Zé vai daqui a pouco anunciar mais uma, pelo que eu fiquei sabendo. Tem fora do Brasil também um grupo, dá para abrir um outro. Então, assim, a participação na dimensão que associa esses diferentes grupos é livre. Literalmente é associação livre. Você pode participar das coisas se você quiser. A única obrigação é essa nota de trabalho. Posso fazer as chamadas? Todo mundo está aqui, só de brincadeira. Vai fazer uma chamada? Não, deixa eu ver. José Jacarezinho, agente do Rio de Janeiro. Ana Savitskaya, Espírito Santo? Não, é Porto Alegre. Porto Alegre. Fernando, Marcos, Rio de Janeiro. Rodrigo, Dani Muti, Daniel 1, Daniel 2, São Paulo. Os dois Fernandos. Carlos Inácio, Brasília. Deixa eu ver, o Ivan de Franca. Nem sei se fica. Ribeirão Preto, nem sei se fica. Tem o Denis e a Beatriz dos Estados Unidos, que vão apresentar trabalho. O trabalho da Ana vai ser do pessoal do Internacional Online, né? Isso. Tem pessoal de Canadá. Pessoal do Canadá. Sei lá, eu tenho pessoal do Internacional Online. O coisa foi embora, né? Tem nem todo mundo, Daniel, da Inglaterra. O Simon. Tem o Simon na Eslovênia. Uma coisa do expulso, né? O Agon foi conosco, ele não escreveu as notas. Não. Acho que é só isso. Dos Fernandos. Então, não, só para mostrar que é um negócio assim que realmente mistura muita gente de lugares muito diferentes, todo mundo com essa mesma, assim, núcleo desse compromisso mais ou menos simples. Agora, assim, só para completar, assim, e seguir em frente, que eu acho que, como é que isso liga com a questão da hipótese comunista, né? Porque existem dois tipos de crítica à hipótese. Eu acho que existe a crítica histórica ao comunismo no século XX, que é uma crítica inegável, por mais que às vezes ela seja mal feita, porque a crítica deve ser muito mais bruta, grossa e absoluta, né? Algumas experiências do século XX que deram muito mais errado do que simples. Assim, por exemplo, só para dar um exemplo simples para vocês de como a análise às vezes é um pouco otimista. Quando as pessoas falam que Stalin e Hitler são mais ou menos a mesma coisa, é de um otimismo incrível, porque o projeto nazista é um projeto de, assim, assombroso, gente, é a coisa mais horrível, mas é um projeto de sucesso. Eles queriam fazer uma besteira terrível, uma coisa horrível, e fizeram a coisa horrível que eles falaram que ia fazer.
Por outro lado, é muito diferente um projeto que começa com a emancipação da humanidade em 1917 e termina no Gulag. Se você acha que você pode analisar essas duas coisas com a mesma ferramenta teórica, revise suas ferramentas teóricas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Zizek fala essa brincadeira de que no nazismo o Hitler recebia os aplausos e no stalinismo o Stalin aplaudia junto. Isso parece uma besteirinha, mas isso delimita dois regimes de autoridade totalmente diferentes. E é porque a gente nunca fez uma análise própria do stalinismo, do que é o fracasso stalinista propriamente. É uma análise tão mais complexa, tão mais triste de fazer, né, porque vai mexer com ideais, etc. e tal, que a gente às vezes está fadado a repetir ainda experiências que são muito autoritárias, à guisa de fugir do autoritarismo, né? Quantos coletivos não começam criticando os outros coletivos que são autoritários? Sai todo mundo de um coletivo que era muito autoritário, que o pessoal era muito cabeça dura. Aí funda o nosso coletivo. Gente, agora a gente aqui é irmão, agora aqui, pô, todo mundo faz o que quer. Dá 2 meses já dividiu, porque aquele cara que começou na maior, ele na verdade ele era muito autoritário. Então assim, o sectarismo da esquerda, essa tendência quântica da gente de se dividir até um nível subatômico, entendeu? Aquela coisa de Deleuze e Guattari de esquizo, não dá conta, porque o esquizo teria que se dividir ainda ele mesmo em mais uma divisão, até subpartícula para poder dar conta. Dá muito atrelado, de certa maneira, a um luto que nunca foi feito, a uma análise crítica que nunca foi entendida. O que é que organiza essa lógica dessa suspeita que é tão absoluta no stalinismo? Ela não foi feita que a gente continua a viver um pouco sobre isso, né? Então, assim, para que serve se voltar a essa questão, tratar ela como um enigma e separar a análise histórica desse problema da hipótese que estava em jogo naquela época, né? Desse ponto inicial, lá, por exemplo, em 1917, mas em outros momentos também, onde essa palavra comunismo era utilizada como uma coisa que simboliza, tinha uma capacidade de mobilização e não uma capacidade de aterrorizar as pessoas, tornar algo impensável, mas tornar algo pensável, né? Eu acho que uma das coisas que é importante entender nisso aí é que tem uma equivalência automática hoje, assim, o que a gente já percebeu no SEI, por exemplo, é que a gente tem, que por trás dessa impotência de falar nessas categorias que envolvem a ordem e a esquerda, tem uma certa fantasia, assim, a gente reconhece uma equivalência forçada, comum, insuperável, porque é como se ela fosse auto-evidente, inabalável, etc. e tal, que é a equivalência entre disciplina e autoritarismo, entre você concentrar o poder através de formações coletivas e você concentrar o poder na mão de uma pessoa, né? Se você participar, não sei quem participa aqui da militância, na hora que a coisa começa a ganhar uma dimensão institucional, instituição não significa muito mais do que uma coisa que concentra poder. No momento em que aquele poder tem uma duração, ele existe na coletividade, no momento em que isso se dá, normalmente a ideia é que é melhor a gente dissolver, porque isso vai degringolar. A concentração do poder no coletivo é meio caminho andado para a corrupção, no sentido mais geral do termo, né? E eu acho que até a ferramenta mais importante de análise para a gente, que é a psicanálise, que realmente tem muitas coisas importantes para ajudar a gente a enfrentar esse problema, ela mesma não superou esse desafio. Se você vai olhar a escola que o Lacan organizou, o Lacan tinha exatamente esse medo. Quando ele imaginava o cartel, ele falava: o cartel tem que ter 4, 5 pessoas, não pode ser muito grande, porque senão, sabe lá o que acontece, o grupo vai ficar muito coeso demais, e tem que dissolver quando acabar um certo trabalho, porque se não dissolver também vai ficar coeso demais, né? A ideia de que concentrar o poder é uma maneira de fixar a organização em detrimento da singularidade. Acontece que essa equivalência, ela não é, essa fantasia, ela é ideológica. Por que ela é ideológica e não é simplesmente fantasia individual? Porque ela é uma fantasia de classe. A mesma fantasia para 2 pessoas de classes sociais diferentes vai ter efeitos sociais diferentes. Então, por exemplo, acho que o melhor jeito de você entender isso é você perceber que é perfeitamente possível viver com equivalência entre essas 2 coisas, disciplina e autoritarismo, sem entraves. É possível fazer isso se a distribuição do poder atual já favorece você. Se você já usufrui de uma série de direitos, de uma série de benesses, benefícios que o Estado te oferece, você pode muito bem rechaçar toda a aproximação com o poder, porque você já tem poder. Agora, para as pessoas que não têm poder, pessoas que não têm capacidade de transformação, de promover transformação social, não estão sendo afetadas pela transformação e não vê no horizonte o momento onde isso vai se transformar para elas, essa mesma equivalência, essa mesma inibição de não encoste nisso nunca,
tem um papel totalmente contrário. Eu acho que um exemplo simples que dá para entender isso é aquela coisa da cultura popular versus cultura erudita. Por exemplo, a gente tem acesso ao Beethoven. A gente acha muito bom conhecer o Beethoven, mas, gente, a cultura popular, ela já é riquíssima. Por que você quer levar o Beethoven na favela? Pô, o cara tem uma série de produções culturais tão ricas. Você é o elitista que quer que o Beethoven esteja na favela. O que está por trás disso é, na verdade, uma coisa assim: eu tenho acesso à cultura eurocêntrica, europeia, branca, blá blá blá, e ele não. É melhor que ele não tenha, porque eu, depois que tive acesso, descobri que tem uma série de pressupostos alienantes dentro disso. Só que ele não tem na escolha de descobrir isso e aí preferir o funk depois de ter conhecido Beethoven. Você teve. Entendeu? Então, nessa coisa de que eu estou sendo um cara super educado, não estou querendo impor nada sobre ninguém, você, na verdade, está fazendo perpetuar uma diferença na distribuição de poder no mundo em que a gente vive, à guisa de ser uma pessoa super preocupada com respeitar os outros. A sua tolerância, né, você que estudou e sabe o que tolerância significa, etc. e tal, você não permite ao outro chegar a essa mesma a ideia de que ele também tem direito a esse tipo de processo. Então, assim, a gente acha essa fantasia ideológica, fantasia de classe, porque para quem já tem poder, a equivalência entre disciplina e autoritarismo, ela é conveniente. Realmente você não precisa se organizar, você já está organizado. Chama-se classe dominante, né? Por outro lado, para quem precisa se organizar, para quem precisa de ordem, porque vive na desordem, para quem precisa de disciplina, porque, como diz o Badiou, quem não tem nada só tem a sua disciplina, quem não tem nada só tem a capacidade de organizar esse nada, organizar seu tempo, organizar suas relações, essa pessoa não, ela não tem acesso a isso. Então, assim, a gente entende que esse tipo de intervenção, nesse tipo de fantasia, ou tentativa de elaborar essas ferramentas, de atualizar essas ferramentas, ela está essencialmente ligada a esse problema da organização da classe trabalhadora. Parece que a gente começou lá em Bambu e chegou aqui, mas de fato esse é o problema que está em jogo. Porque dizer não encosta nessa ferramenta tem um valor diferente dependendo de onde você está na sua cidade. E isso vale para a hipótese comunista, né? O que a gente entende que existem duas críticas, não só essa crítica histórica, que é muito complexa e está por fazer, e é uma crítica que tem que ser radicalizada e não freada, tem que ser entendido com mais detalhes históricos do que aconteceu. A gente tem que ceder nessa equivalência entre nazismo e stalinismo, que não dá conta de nada, mas mais que isso, tem também uma crítica à ideia comunista, né? E inclusive porque nessa crítica a própria psicanálise está junto. A psicanálise também critica o problema do comunismo, e eu sugiro que ela critique o problema em 4 frentes. A ideia de que o pensamento comunista tem atrelado necessariamente no nível da sua ideia a necessidade histórica, e a psicanálise dá um valor muito grande à contingência, então já é um problema. A ideia comunista está atrelada à ideia de uma harmonia social, um mundo sem conflito. E a psicanálise conhece o mal-estar, então sabe que isso aí não vai dar. A psicanálise, o comunismo está associado à totalidade, universalismo, aquilo que vale para todos, igual para todo mundo, uniformização, todo mundo tem que se vestir igual. Enfim, não sei o que isso aconteceu, mas a psicanálise é a favor da singularidade. É todo mundo se vestir igual mesmo? Todo mundo igual. Eu acho bonitinho. Mas a psicanálise é a favor. Mas aí, no começo é aquela coisa de mal-estar, porque tu sempre quer, se naquilo tu quer se destacar um pouquinho, aí começa, né, quem tem mais conhecidos, quem viaja, e aí... Sempre volta. Sempre. Né? É verdade. Quando eu visitei Cuba, eu vi bem isso, assim, todo mundo fala, em Cuba só tem 5 camisetas diferentes para você vestir. Mas aí todo mundo muda a camiseta, né? Tem muito mais singularidade, né? Porque o Estado só garante a igualdade do que no Estado que garante a singularidade e aí nunca vem a igualdade. Enfim, deixando isso de lado, o problema da igualdade também, porque que tipo de pensamento é esse que quer promover a igualdade quando a gente sabe que existe o gozo, que é uma coisa que promove a singularização, promove a retirada da gente da esfera coletiva, da esfera social, né? Seria assim, um puxo à socialização, de algum sentido. Então, como é que vai ser, né? A psicanálise mesmo parece assim, ajudar a gente a falar, olha, todos os componentes essenciais da ideia comunista, tal como ela aparece no século XX, são refratários às categorias que a psicanálise assim, arvora de ter trazido à cultura como categorias essenciais: contingência, mal-estar, singularidade e gozo. O que a gente chama de hipótese comunista? É a hipótese de que é possível renovar o pensamento comunista através de uma crítica mais radical do século XX, a gente efetivamente conhecer o que foi que aconteceu, de modo a poder singularmente descrever aquele fracasso singular, e ao mesmo tempo de renovar um pensamento que consiga abarcar essas categorias.
Quem está em condição aqui de afirmar que o pensamento comunista é essencialmente refratário à contingência, ao mal-estar, à singularidade e ao gozo? É impossível você pensar numa organização social melhor que leve essas coisas em consideração? A melhor coisa que você pode fazer é efetivamente preservar o mundo contra, né, o tamponamento dessa dimensão. Né? Assim, eu diria que existe uma ecologia política. Pode fazer assim, não tem problema não. É isso mesmo. Né, a ideia é que é impossível você fazer qualquer coisa melhor do que evitar o mal. Parece ser uma coisa com a qual a psicanálise também concorda um pouco, uma espécie de área, reserva de preservação da singularidade. Não existe nenhuma tarefa política que promova a singularidade. Né? Agora, o curioso é isso, né? Porque hoje em dia, você se chamar de comunista, como ninguém se chama de comunista, é uma coisa bastante singular. Então, assim, já é em si o fracasso e a total, assim, improbabilidade de um negócio desse, já demonstra que hoje em dia, efetivamente, assim, um pensamento que está interessado nesses enigmas, já é um pensamento que vai ter que promover uma experiência singular de pensamento, porque ninguém sabe o que isso quer dizer. Né? E isso é interessante, que na política é muito difícil você encontrar uma área onde ninguém sabe porcaria nenhuma. E essa é uma área dessa. Não tem teoria, não tem experimentação, é um caminho totalmente aberto. Então só esse fato, a associação entre a hipótese comunista e a abertura de uma possibilidade para você pensar alguma coisa que não foi pensada ainda, é um tipo de prova cabal, na minha opinião. Claro que isso seja uma prova para as pessoas que já se engajaram com essa hipótese, uma prova cabal de que tem alguma coisa aí que é digna de exploração. Né? E é uma tarefa tão coletiva quanto o pensamento que ela quer promover. Né? Então, assim, dito tudo isso, e de maneira nem um pouco coletiva, totalmente monopolizando o microfone, eu passo de volta para o Pedro, que está aqui. Obrigado, Gabriel. Bom, então vamos dar sequência à primeira mesa do evento, Paralelo do Totalitarismo. E a gente não precisa de intervalo, a gente pode fazer em seguida, né? E, bom, agradecer a apresentação do Gabriel, então, e vamos para a primeira mesa. Os palestrantes estão presentes?